Duas irmãs resolvem brincar com o tabuleiro Ouija para tentar falar com o espírito da mãe que faleceu recentemente. E depois de usar esse tabuleiro, elas começam a ouvir barulhos de batida nas paredes, barulhos estranhos, os móveis e objetos pessoais delas começam a aparecer em outros lugares misteriosamente. E isso parece o plot de um filme de terror que a gente já viu 499 vezes, mas é uma história real e o desfecho é bem bizarro. Oi, gente, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. O caso de hoje dá medinho, tá? Já vou avisando. Eu tô mega acostumada a ver coisa de assassinato, serial killer, enfim, até porque eu vejo isso todo dia pra fazer vídeo. E eu fico de boa, durmo tranquila, na paz. Mas quando envolve coisa de tabuleiro Ouija, assombração, aí azedou pra mim, entendeu? Mas é isso, vamos começar o caso de hoje. Se inscreve no canal, a gente tem casos criminais novos toda terça e sexta às 6 da tarde. E eu tenho um podcast também, tá? Não sei se vocês sabem, mas toda quarta tem episódio novo do Pod Crimes lá no Spotify, às 6 horas também. Bom, tudo começou no ano de 1986, na cidade de Townsend, lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. A família Andrews estava passando por um momento bem difícil. Na casa moravam o Brian Andrews, o pai, e as suas duas filhas, a Annie, de 16 anos, e a Jessica Andrews, que era mais nova. A mãe das meninas e esposa do Brian tinha acabado de falecer de câncer, então a família ainda estava passando pelo luto e tentando se recuperar dessa perda. E aí o pai acabou se afogando muito no trabalho, então ele passava várias horas fora de casa, as meninas ficavam muito sozinhas, porque ele usava o trabalho como uma forma de se distrair de tudo que estava acontecendo e tal. Até que numa tarde, em 1986, a Annie, né, a filha mais velha, recebe uma ligação de um menino chamado Daniel. Ele fala que ele estuda na mesma escola que ela e que ele viu ela passando ali, achou ela bonitinha e resolveu pedir o telefone da Annie para um amigo, para eles ligarem e começarem a conversar. Ele descreveu a aparência dele como sendo um homem bonito, loiro, alto, de olhos azuis. Ele disse que ele também tinha 16 anos, assim como ela. Os dois começaram a conversar muito pelo telefone por várias semanas, até que eles resolveram se encontrar pessoalmente. E aí, quando a Annie chegou no lugar marcado, ela viu que o Daniel não era nem um pouco assim parecido com o que ele tinha descrito. Ele tinha cabelos escuros, olhos escuros, tava com uma aparência meio descuidado, sabe? Tipo, era um cara meio feinho. Pô, a mina chegou lá esperando um loirão, entendeu? Alto, forte, de olho azul. Aí chegou lá, encontrou um cara sujo que usava roupa rasgada, tava meio fedido. Mas mesmo assim, ela resolveu dar uma chance pra ele. Falou, não, vou ficar aqui, vou conversar. Tipo, até porque eles estavam conversando há muito tempo já. Ela achava o Daniel um cara muito legal. Então ela resolveu ficar no encontro mesmo assim. Só que o papo dele era muito esquisito. Ele ficava o tempo todo perguntando sobre a mãe dela, que tinha falecido recentemente, querendo detalhes de como aconteceu, como foi o tratamento, como foi que ela morreu e tal. E isso deixou a Annie bem incomodada. Foi uma situação bem desconfortável pra Annie, então ela foi embora e depois disso ela não atendeu mais nenhuma ligação do Daniel e não queria mais falar com ele. Beleza, isso aconteceu, os dois tiveram um date que deu errado, vida que segue. Depois de alguns dias, a Annie e a irmã dela, a Jéssica, resolvem usar um tabuleiro Ouija, porque, como eu disse, né, a mãe delas tinha acabado de falecer, então elas queriam tentar se comunicar com o espírito dela ali. Eu acabei de descrever pra vocês o início de 90% dos filmes de terror que a gente já assistiu na vida, então assim, não tem como essa história acabar bem, não é mesmo? Já sabemos. As meninas pegaram as coisas, montaram o tabuleiro e enquanto elas estavam no meio da sessão, elas começaram a ouvir alguns barulhos de batida na parede da casa, como se tivesse alguém dentro da parede dando soco, e era um barulho muito alto. Então, assim, era óbvio que tinha alguma coisa acontecendo ali. De início, as meninas até pensaram que tinha dado certo a comunicação, que era a mãe tentando falar com elas de alguma maneira. Só que com o passar dos dias, esse barulho foi ficando cada vez mais incômodo, mais alto, e elas começaram a ficar com muito medo. O barulho começou só no quarto das meninas, mas depois começou a aparecer em outros cômodos da casa também, e elas tinham muito medo de ficar sozinhas em casa, o pai estava sempre trabalhando, e coisas muito bizarras começaram a acontecer, além desses barulhos. Elas iam para a escola e quando voltavam, alguns objetos pessoais das irmãs tinham sumido,
ou então algum móvel, uma cadeira, sei lá, que tava num lugar, quando elas saíram, tava em outro lugar. E, tipo assim, ninguém tinha entrado na casa. Então, quem que mudou aquilo de lugar? Elas começaram a ficar bem perturbadas com essa situação. O que elas imaginavam é que elas tinham, sei lá, liberado um demônio ali no tabuleiro Ouija que tava perseguindo e assombrando elas. Então, elas resolveram conversar com o Brian, o pai delas. Mas ele não acreditou, ele achou que era alguma coisa assim, sei lá, que elas estavam ficando meio doidinhas depois que passaram pelo luto da morte da mãe e tudo mais. Resolveu levar as duas filhas num psiquiatra, mas o psiquiatra falou que tava tudo bem com elas. E sempre que o Brian chegava do trabalho, ficava tudo normal na casa, os barulhos paravam e tudo mais. Então ele achava muito que as meninas estavam mentindo. Ou que elas estivessem realmente achando que elas estivessem falando a verdade, sabe? Tipo, começaram a enxergar coisas e tudo mais. Só que aí chegou num ponto que até o próprio Brian começou a desconfiar que tivesse alguma coisa errada, porque as meninas não paravam de falar nisso. Então ele resolveu fazer um teste. Um dia antes dele sair pra trabalhar, ele levou a Anne e a Jessica pra casa da vizinha e pediu pra que a vizinha ficasse cuidando delas o dia inteiro. Ele voltou pra casa e deu, assim, uma boa olhada em tudo. Prestou muita atenção nas posições em que as coisas estavam, os móveis, os objetos e tudo mais. Saiu pra trabalhar. Quando ele voltou, ele, antes de buscar as filhas na casa da vizinha, foi pra casa dele e ele viu que realmente tinham várias coisas fora do lugar e não tinha como ter sido as filhas porque elas estavam na casa da vizinha o dia inteiro. Ele começa a andar pela casa, vê que realmente os móveis estão fora do lugar e ele vai até o quarto da Anne. Quando ele chega lá, tá escrito no espelho com uma caneta: "Case comigo". E aí o Brian também começou a ouvir os tais barulhos de batida na parede que as meninas estavam falando e ele percebe que tem alguém ali junto com ele. Enquanto o Brian tá ali tentando entender o que tá acontecendo e super assustado, surge um homem dentro da casa que tá vestindo as roupas da sua falecida esposa e tá com uma machadinha na mão. E esse homem era o Daniel, que a sua filha Anne tinha encontrado algumas semanas antes. O Daniel tentou atacar o Brian, ele partiu pra cima dele, eles brigaram bastante, mas o Brian conseguiu fugir. Ele logo procura a polícia e quando os policiais chegam na casa, eles já não encontram mais ninguém lá. Só que conforme a polícia vai investigando, eles percebem que o armário do quarto da Anne tem um fundo falso, com um túnel que leva para os vãos da parede da casa. Então, o Daniel estava morando ali na parede da casa durante todo esse tempo. Ele estava espiando as meninas e tinham vários buracos na parede também para ele conseguir olhar elas de cômodos diferentes. Era ele que estava fazendo aqueles barulhos para assustar as garotas e também mudando os móveis de lugar quando não tinha ninguém em casa. Não se sabe quanto tempo o Daniel passou ali, a gente não sabe também de onde de acho surgiram esses túneis, se já estava lá quando a família se mudou, se foi o próprio Daniel que fez, mas a gente sabe que ele já estava morando ali na casa e espiando as meninas quando ele começou a falar pelo telefone com a Anne. E aí ele começou a ficar meio obcecado com a história da morte da mãe das duas e tal, e vestia as roupas da mulher e tudo mais. O Daniel LaPlante nasceu no dia 15 de maio de 1970, no estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. A infância dele foi bem traumática, ele era abusado sexualmente e psicologicamente pelo pai e pelo seu padrasto, e esses abusos eram rotineiros e bem frequentes. O Daniel morou a maior parte da sua infância e adolescente com a mãe dele e o padrasto, e eles viviam em condições bem precárias de higiene. Era uma bagunça, uma nojeira total, e não tinha ninguém para cuidar dele também quando ele era mais novo. A casa era extremamente suja, fedia muito. As roupas que ele usava, ninguém lavava, então ele só usava roupa muito velha, que fedia muito também. E então ele era muito zoado, assim, pelos colegas de escola por conta do cheiro que ele exalava. Ele era um cara bem fedido. Mas não era culpa dele, né, coitado? Ele não tinha mãe e pai pra, enfim, fazer as coisas pra ele. Ele também foi diagnosticado com dislexia e hiperatividade ainda na infância, mas os funcionários e professores da escola não tinham preparo para lidar com ele, então ele acabava indo muito mal nas provas e atividades, tirava notas bem ruins. Ele começou até a fazer tratamento com um psiquiatra, mas aí o próprio psiquiatra abusou sexualmente dele. Então, assim, meio que tudo que tinha para dar errado na infância dele deu. Com 14 anos, ele começou a cometer os primeiros crimes. Ele começou a invadir casas de pessoas da vizinhança para roubar alguns objetos de valor. Só que sempre que ele entrava numa casa, ele
fazia alguma coisa pra deixar claro que alguém esteve ali. Ele mudava algum móvel de lugar, pegava algum objeto que, tipo, ia ficar muito óbvio se sumisse, sabe? Tipo um vaso que tava no meio da mesa. Porque ele queria que as pessoas chegassem na casa e ficassem com medo, sabendo que entrou alguém ali. Gostava de pensar que os moradores iam ficar assustados, se perguntando o que aconteceu, se aquela pessoa poderia voltar durante a noite. Ele tinha só 16 anos de idade quando invadiu a casa da família Andrews, e aí depois disso ele foi condenado a ficar até os seus 18 anos numa instituição psiquiátrica para menores de idade. Então ele ficou lá mais ou menos 1 ano e meio até ser solto em 1987. Só um mês depois do Daniel sair desse hospital, ele volta a roubar casas, e em uma dessas casas ele rouba 2 armas de fogo. E aí no dia 1º de dezembro de 1987, ele invade a casa da família Gustafson. Na casa moram a Priscila, que tá grávida, o seu marido, o Andrew, e os seus 2 filhos, o William, de 5 anos, e a Abigail, de 7 anos. No momento da invasão, o Andrew, né, o pai, não estava na casa porque ele saiu para trabalhar. Então estavam a Priscila e as crianças. O Daniel invadiu a casa, rendeu todo mundo ali com uma arma, abusou sexualmente da Priscila e depois a matou com um tiro na cabeça. Em seguida, ele afogou as 2 crianças, uma de 5 e uma de 7 anos, na banheira da casa e deixou os corpos ali. Quem encontrou os corpos das crianças e da Priscila foi o próprio Andrew quando ele volta do trabalho e se depara com essa cena completamente horrível e assustadora. Quando o Andrew chama a polícia, eles já suspeitam que o Daniel possa estar envolvido, então ele vira o principal suspeito desse caso. Ele ficou foragido por 48 horas até ser encontrado pela polícia. Ele tinha cabelo, fios de cabelo de uma das crianças na roupa que ele usava e também ele estava sujo de pólvora, então ele foi rapidamente conectado ao crime. Ele foi preso e condenado à prisão perpétua. Ele tinha só 18 anos de idade quando recebeu essa sentença. Em 2017, aos 50 anos de idade, ele teve uma audiência para tentar a liberdade condicional, mas o pedido foi negado pelo juiz. E o que o juiz decretou é que todo ano ele vai fazer uma série de exames psiquiátricos e se em algum momento da vida dele esses exames constatarem, né, os médicos constatarem que ele tá apto a viver em sociedade de novo, ele pode receber a liberdade condicional, mas é bem difícil que isso aconteça e ele provavelmente vai passar o resto da sua vida na prisão. Então ele segue preso até hoje. Com isso a gente termina o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau e até o próximo.